Nem sempre águas profundas guardam segredos mortais. Às vezes o perigo está em águas rasas. Um pai entra no mar turvo na Austrália, sem se preocupar com predadores, mas ele paga o preço pela irresponsabilidade. Um jovem de 16 anos mata aulas para pescar com arpão, até que um dia um tubarão-tigre cruza seu caminho. Isso e muito mais você vê agora. Nas praias de Israel, as únicas espécies de tubarões encontradas são tubarões dusky e tubarões banco de areia. À primeira vista, são até parecidas, mas têm diferenças importantes no comportamento, habitat e aparência. Dusky pode ser perigoso, mas ataques são raros. Banco de areia, risco muito baixo, comportamento mais tranquilo. No geral, encontros com humanos são incomuns e dificilmente resultam em ataque. Os tubarões de banco de areia não crescem muito e raramente passam de 2,5 a 3 metros de comprimento. Já os dusky podem chegar a cerca de 3,5 metros em casos maiores. Em Israel, houve apenas um ataque de tubarão ao humano nos anos de 1940. Porém, com as mudanças globais e o aumento das grandes indústrias, isso começa a mudar, e esses animais são cada vez mais vistos perto de humanos. Aparentemente, as águas se tornam mais quentes e atraem tubarões com tendências tropicais, principalmente durante o inverno. Dessa forma, ao redor do país, algumas praias passam essa época do ano fechadas, prevenindo acidentes, mas são reabertas na primavera e no verão, quando tudo está mais tranquilo para as autoridades. Em Petah Tikva, em Israel, nunca havia acontecido nenhum relato nem nenhum histórico de algum encontro incomum com algum tubarão. Era uma cidade considerada segura. Porém, uma grande quantidade de peixes morreu no mar por causas desconhecidas. Eles atraíram predadores, que se tornaram mais agressivos que o normal. Banhistas chegaram a relatar barbatanas e caudas agitadas nas águas rasas. Pessoas são proibidas de entrar em algumas áreas na primavera, mas isso não é uma regra estritamente aplicada e não tem a ver com tubarões. Isso é para que pescadores, pesquisadores, em geral, possam estudar as condições do mar. Isso é importante, pois tem a ver com a economia e a segurança dos turistas. Além disso, os animais não são prejudicados de nenhuma forma. Em abril de 2025, Barak Tzak chegou a uma das praias da região. Ele não era cientista, ele apenas gostava da vida marinha, especialmente dos grandes predadores. Isso era perfeito para ele. Os tubarões típicos dusky e banco de areia não eram conhecidos por comportamento agressivo, o que lhe permitia chegar bem perto. Ele gostava de passar 1 ou 2 horas depois do trabalho com sua câmera GoPro embaixo da água, filmando os animais. Era como uma forma de relaxar depois de um dia difícil. Ele caminhava ao lado das criaturas na parte rasa e mergulhava com elas na parte funda. Barak também tinha filhos, 4, e sua casa vivia cheia, o que às vezes o deixava com vontade de sair, e ir a alguma praia era sempre a ideia ideal. Em uma segunda-feira, dia 21 de abril, Barak chegou do trabalho, foi para casa, trocou de roupa e, em seguida, foi para o mar com sua câmera para filmar tubarões. Ele estava na água rasa quando sofreu um pequeno acidente. Cortou o pé em uma pedra afiada. Era apenas um pequeno corte que ele julgou não ser nada demais e continuou o que estava fazendo. Barak seguiu para onde os tubarões estavam mais concentrados, em uma parte mais funda. Animado, começou a dar braçadas em direção à área. Chegando lá, Barak viu alguns tubarões se dispersando, mas sabia que voltariam depois. Havia muitos peixes ali, ideal para eles se alimentarem. Minutos depois, as criaturas voltaram. Eram mais ou menos 13 ou 14 tubarões ali, incluindo alguns grandes. Mas o homem não se intimidou. Pelo contrário, achou a situação perfeita, algo que realmente queria. Sua câmera estava presa a um bastão, que também usava para afastar os animais, mas naquele dia eles estavam avançando muito em direção a ele, o que estava estranho. Pouco incomodado, continuou o que estava fazendo, sem pensar que algo pior poderia acontecer. Ele não percebeu que seu tornozelo estava liberando um pouco de sangue, o suficiente para esses tubarões ficarem atraídos. Concentrado em gravar, não percebeu alguns animais avançando por trás, alguns tentando chegar perto de seu pé. Barak se movimentou de forma brusca e subiu à superfície.
mas esse movimento foi forte o suficiente para atiçar os animais, que já estavam inquietos com o sangue. E então, algo inédito aconteceu. Um ataque. Um dos tubarões deu uma mordida no homem, que gritou sem acreditar. Um pescador a alguns metros chegou a ouvir e levou seu barco em sua direção. Contudo, antes que chegasse para fazer o resgate, Barak foi puxado para baixo em um movimento único e desapareceu. Aparentemente, a pequena mordida foi o suficiente para causar um grande estrago. A água começou a ficar em tons avermelhados, o que atraiu ainda mais animais. De repente, diversos tubarões e outros peixes avançaram ao mesmo tempo. Havia desde pequenos até os grandes Duski, todos atacando o homem ferido. Barak emergiu várias vezes, gritando que estava sendo mordido, mas a força dos animais o puxava de volta para baixo. A água virou um caos. Banhistas na praia disseram posteriormente que chegaram a ver o ataque, mas não sabiam dizer quantas barbatanas havia ali. Eram muitas. Barak apareceu uma última vez, soltando um grito sufocado antes de desaparecer definitivamente. Quando o pescador chegou, era impossível ajudar. Os animais estavam em frenesi e quase viraram o barco. Ele não teve escolha senão recuar. 15 minutos depois, a praia foi evacuada. Autoridades chegaram com jet skis, drones e helicópteros. A busca foi intensa, envolvendo equipes e moradores, mas nada foi encontrado além do bastão da GoPro na areia. 2 dias depois, em 23 de abril, encontraram o corpo, ou o que restava dele, a cerca de 1,5 quilômetro de distância. A polícia não divulgou detalhes, apenas disse que havia muito pouco. O corpo foi praticamente consumido. A praia foi fechada até que a situação se normalizasse. Qualquer animal oportunista pode se tornar um predador mortal altamente perigoso nas condições certas. Aquelas águas estavam preparadas para isso há muito tempo. Era apenas questão de tempo até que alguém se tornasse uma vítima. Jamari Reed era um garoto de 16 anos, da região de Trelawney, situada no condado de Cornwall, no noroeste da Jamaica, com capital em Falmouth. Ele matava muitas aulas na escola, mas não para sair com os amigos ou entrar em confusão. Ele fazia isso para pescar. Heidi, desde criança, gostava de mergulhar e, com o passar do tempo, aprendeu a pescar com arpão. Seus pais ficavam furiosos quando alguém da escola ligava para avisar que ele tinha ido embora ou simplesmente nem tinha ido. Pescadores mais velhos do lugar sabiam das tendências do jovem e gostavam dele. Viam nele um profissional promissor da pesca com arpão. Às vezes, eles o levavam em seus barcos para ajudar. Heidi puxava redes, âncoras, limpava peixes e ajudava a fazer qualquer coisa. Ele aprendia muito nessas viagens e parecia gostar cada vez mais do ofício. Às vezes, quando matava a aula e se enfiava em algum barco e saía para pescar, ao voltar para casa, seus pais o esperavam prontos para repreendê-lo. Faltar à escola era inadmissível e, por isso, ele era castigado. Contudo, os próprios pescadores que o levavam para essas pescas falavam com seus pais, amenizando a situação, tentando acalmá-los e convencê-los de que ele estava sempre seguro e sob cuidados. Pescar não era de todo mal. Era algo simples, que não causava problemas sérios nem colocava em risco a vida do garoto. Não era como se ele estivesse se metendo em confusões ou em más companhias. Foi dessa forma que seu pai se convenceu a deixar o jovem sair com mais frequência nos barcos. O pai de Reed passou a acreditar que ele teria um bom suporte para uma profissão em que seria bom. Contudo, o pai não queria que ele saísse sozinho e exigia que estudasse e tirasse boas notas em todas as matérias escolares. Essa era a condição imposta para que pudesse sair em aventuras no mar e passasse o tempo que quisesse na água. Por mais que gostasse de sair com pescadores mais velhos, o arpão continuou sendo sua maior paixão. Ele sabia manuseá-lo bem e tinha fôlego. Dessa forma, muitas vezes ia sozinho pescar com seu arpão, ignorando uma das regras do pai: não sair sozinho. Seus estudos, porém, melhoraram e ele tirou notas boas o suficiente para que seus pais não se preocupassem tanto com suas pescas. Heidi começou a passar tempo sozinho no mar, fazendo suas pescas com arpão,
o que não lhe causava nenhum medo ou senso de perigo. Sempre acreditava que tudo estava seguro e sob controle. Com 16 anos, ele tinha mais experiência no mar e conhecia as águas melhor do que muitas pessoas mais velhas. Ele estava crescendo e não queria ser contido. Porém, às vezes passava dos limites por querer pescar sozinho demais e era repreendido pelos próprios pescadores com os quais conversava e que outrora já o haviam levado em seus barcos. Mas ele não dava muita atenção. Tinha extrema confiança em sua conexão e conhecimentos sobre o oceano e os perigos invisíveis que circulavam abaixo da superfície. Sua confiança era típica de adolescente que acha que tudo sempre vai ficar bem. O período de férias escolares era sempre o mais agitado para o jovem. Ele saía cedo de casa com seu arpão e voltava apenas à noite, com um balde cheio de peixes. Em 26 de agosto de 2024, o dia amanheceu bonito e perfeito para uma maratona de pesca. Ele já conseguia se imaginar pescando sozinho com seu arpão. Saiu de casa bem cedo, antes mesmo que seus pais acordassem. Eles não ficariam preocupados, pois conheciam o filho o suficiente para saber que ele estaria pescando. Ainda cedo, encheu seu balde com peixes. Tomou café no barco de um pescador que o conhecia e fez algumas tarefas para ele. No barco, o pescador o deixou em uma área perto da costa, pois o jovem queria pescar com o arpão e aquele lugar parecia ideal. Era uma área rochosa e pouco funda. Os peixes passavam aos montes por ali. Jar-Mari, com seus óculos de mergulho, pulou na água. Ficou animado ao ver tantos peixes. Com o arpão em mãos, começou as capturas. Contudo, os ataques que fazia aos peixes deixavam finos rastros de sangue. Para ele não eram nada, mas para um predador que pode rastrear sangue a quilômetros, isso é algo significativo. Um tubarão-tigre foi atraído pelo rastro. Ele não estava longe, mas também não estava tão perto. Reid, sem fazer a menor ideia do que estava se aproximando, colocou o peixe em uma área seca e novamente mergulhou. Viu um peixe grande e decidiu pegá-lo. Já imaginava os pescadores mais velhos o parabenizando pela pesca. A ideia o deixou fascinado. Ele tinha que capturar aquele peixe. Jar-Mari mergulhou mais fundo, mantendo a calma e a atenção. Precisava de silêncio, sem movimentos bruscos, para não assustar o animal. Mas ele não era o único caçador. O tubarão-tigre sabia que havia uma grande presa e nadava rápido, ignorando os peixes pequenos. Pelo sangue, seus instintos se aguçaram para uma presa muito maior, já perto de Reid. Mas atrás dele, em um ponto que ele não podia ver, o tubarão se aproximou devagar e, como um bom predador, não foi detectado. Quando finalmente estava perto o suficiente para atacar, foi rápido. Nadou com velocidade. O jovem mal tinha ideia do que estava acontecendo. Quando a criatura entrou em seu campo de visão, era tarde demais para reagir. Talvez, se a tivesse visto antes, pudesse usar seu arpão para se defender. Mas agora era tarde. O tubarão mordeu o braço de Reid, arrancando parte dele e sua arma. O animal o mordeu novamente e sacudiu a cabeça violentamente, arrancando seu braço completamente. A água ficou vermelha e Jar-Mari gritou de dor, mas embaixo da água nada podia ser ouvido. O tubarão então pareceu se afastar um pouco. O jovem tentou reagir e subir para respirar, mas estava muito fraco. A luz da superfície não podia mais ser alcançada. Embora ainda vivo, estava pouco consciente. Então o tubarão voltou. Parecia saber exatamente o que estava acontecendo, que aqueles eram os últimos minutos de vida do jovem rapaz e agora iria terminar o serviço. Dessa vez, a fera abocanhou a cabeça de Jar-Mari, levando todo o corpo para as profundezas, onde faria sua refeição. Na parte mais funda do mar, Reid foi decapitado, mas já não estava consciente. Toda a confusão do ataque tinha levado sua vida. O rapaz, felizmente, não sentiu dor por muito tempo. É quase impossível dizer o que o matou, se a perda de sangue ou o afogamento. O dia seguiu, e sem que ninguém percebesse, o jovem Jar-Mari não voltou para casa. Alguns barcos passavam pelo local onde mais cedo fora o ataque, mas não percebiam nada de errado. Mais tarde, alguns pescadores de arpão apareceram e notaram os pertences de outra pessoa perto das rochas. Um homem que conhecia o rapaz reconheceu os objetos e percebeu que algo estava errado. Seu balde estava cheio e parado, o que era muito estranho. Ele falou com outros pescadores e juntos
foram até a casa de Reed para falar com seus pais. O jovem também não estava lá e seus pais se preocuparam. Durante o restante do dia, pescadores, familiares, polícia e metade da cidade participaram das buscas. À noite, continuaram com holofotes. Na manhã seguinte, um grupo encontrou os restos de Jean-Marie na praia. Seu pai soube das terríveis notícias e correu até o local apenas para ver o corpo do filho em partes, sem braço e sem cabeça. Ele gritou, chorou desesperado e caiu ali mesmo na areia. Moradores o pegaram e o tiraram dali, mas era tarde. O homem passou tão mal que foi levado ao hospital, foi sedado e permaneceu internado por 24 horas. Quando saiu da internação, soube que o corpo do filho havia sido liberado por outros familiares que também estavam organizando o funeral. Sua mãe ficou devastada e só não foi levada ao hospital porque não a deixaram ver o corpo. Os pais de Jean-Marie foram poupados das burocracias e o jovem foi enterrado em uma cerimônia tradicional com toda a comunidade que o conhecia e que tanto o amava. Em homenagem a Reid, vários barcos foram ao oceano com todas as pessoas que tiveram contato com ele. Lançaram os poucos pertences de Jean-Marie, incluindo um de seus arpões, e os deixaram afundar no mar. O garoto viveu e morreu onde mais amava estar, no mar, fazendo o que mais gostava. Quando pensamos no Egito, geralmente imaginamos pirâmides, camelos e desertos, esquecendo que o país possui algumas das praias mais deslumbrantes e uma vida marinha extraordinária, perfeita para mergulhadores explorarem os recifes. Gianluca Di Gioia era um italiano do serviço europeu de um órgão diplomático presente em diversos países da Europa. Ele viajava bastante e sua esposa o acompanhava. Parte do trabalho era justamente viajar por todo o continente, e fazia isso acompanhado. Para ele, com espírito aventureiro, era ótimo. Sempre se jogava de cabeça para aproveitar seu tempo livre, fazendo diversas atividades em cada lugar. Qualquer coisa que envolvesse esporte, como trilhas e mergulho, ele topava. Contudo, dentre todos os esportes, destacava-se no mergulho, algo de que realmente gostava. Em um momento de sua vida, quando mais novo, considerou ser um mergulhador profissional. Viajar sempre e se divertir quando o tempo permitia o deixava muito feliz. À primeira vista, ele parecia muito mais novo do que realmente era. Já tinha 48 anos, mas para um olhar desavisado, passava facilmente por uma pessoa de 35. Encaixava sempre que podia a atividade física na vida. Em dezembro de 2024, em Marsa Alam, famosa por suas lindas praias no Egito, Gianluca, sua esposa e mais alguns amigos estavam, dessa vez, a passeio. Seria uma comemoração do aniversário do italiano. Ele mesmo escolheu o Egito como destino. Todos os atrativos do lugar chamavam muito a atenção de Gian, e ele estava muito feliz em passar esse tempo ali. Além disso, queria ficar em um lugar novo, diferente da Europa. Em Marsa Alam, eles poderiam usufruir de várias atividades e passeios diferentes, e o melhor de tudo, Gian podia mergulhar e ver os diferentes peixes só encontrados na região. Ao chegarem, ele e seus amigos se instalaram em um hotel e decidiram comemorar o aniversário um pouco mais tarde. Ao anoitecer, durante um jantar, eles comemoraram e parabenizaram o aniversariante com brindes e comidas deliciosas. Gian também acabou fazendo amizade com outro italiano chamado Jeppe Fapani, outro apaixonado pelo mar. Ele havia dito que conhecia o local ideal para ver tartarugas marinhas, golfinhos, dentre outros animais. Gian ficou eufórico e não perdeu tempo. Marcou uma saída logo pela manhã do dia seguinte. Os dois homens decidiram fazer um passeio primeiro sozinhos, e mais tarde Gian chamaria sua esposa e amigos que quisessem ir, pois já conheceria todo o trajeto. Ambos, no dia marcado, alugaram equipamentos de mergulho e pegaram um barco de uma empresa. Era 27 de dezembro. Enquanto sua esposa e os outros estavam fazendo outras atividades, os dois começariam com um snorkel em uma área mais rasa. Assim, Gian poderia se acostumar com o ambiente aquático da área antes de partirem para uma parte mais funda, no mergulho principal. Gian ainda tinha 5 dias pela frente e esse foi apenas o primeiro, e tudo ocorreu bem. A vida nos recifes era impressionante. Peixes-pedra,
pequenos tubarões, tartarugas, arraias, dentre outros. No dia seguinte, ficaram no snorkel e mais uma vez viram uma série de animais incríveis. Eles encerraram o dia com um jantar à noite com todo o grupo. No dia seguinte, depois do almoço, Jian e Jep fizeram kitesurf. Quando terminaram, foram mergulhar de novo. Com máscaras de mergulho e pés de pato, eles exploraram rochas e, sem perceber, foram se afastando da praia, indo para águas mais profundas. Nadando quase que de forma invisível, um grande tubarão-tigre se aproximava devagar dos dois homens. Esse animal estava rondando a praia por toda a manhã, mas estava na parte funda, logo ninguém que se afastasse muito o encontraria. Jian apareceu primeiro no campo de visão da fera e se tornou seu foco. Ele chegou cada vez mais perto. Quando Jian mergulhou para observar um animal bem no fundo do mar, a fera avançou. Uma massa cinzenta rápida veio em sua direção. Ele a viu, mas não teve tempo para fazer nada. Não podia nem mesmo gritar. Pequenas bolhas apenas subiram para a superfície. Jian estava completamente indefeso. O tubarão mordeu sua cintura e o arrastou para cima. Jep viu a água vermelha e estranhou, chamou por Jian e não obteve resposta. Então o caos começou. Jep nadou para tentar ajudar e começou a gritar. Na praia, as pessoas ouviram os gritos e se acumularam assistindo à cena. Banhistas gritavam por socorro e outros corriam pedindo ajuda. Alguns homens correram para seus barcos para tentar tirar luz da água. Jep tentou socar o tubarão, mas suas mãos rasparam nos dentes e ficaram feridas. Jian estava vivo e Jep usou todas as suas forças para libertar o amigo. Felizmente, o tubarão recuou. Jep pegou Jian e o puxou, mas viu que o braço de Jian estava praticamente arrancado, com sangue fluindo constantemente. O tubarão voltou e agarrou Jep por baixo e o puxou. Ele chutou a fera e conseguiu se soltar. Felizmente, um pequeno barco apareceu com dois homens que os puxaram para dentro. O tubarão ficou para trás. A ação foi rápida. O barco os levou para a praia, onde Jep, ferido, e Gianluca, mais ferido ainda, caíram exaustos. O braço de Jian foi arrancado e havia um buraco em seu abdômen. A partir desse momento, tudo virou uma grande confusão. Crianças gritando, pessoas correndo, homens aparecendo para prestar os primeiros socorros. Outros tentavam carregar os homens para carros para levá-los ao hospital. Uma ambulância apareceu do nada, provavelmente chamada por banhistas, mas era tarde. Jian estava morto. Ele foi reanimado na praia, mas não conseguiu resistir. Sua morte foi confirmada no local. Jep tinha ferimentos graves, mas sobreviveu. Suas mãos, braços e pernas estavam cheios de cortes. Perdeu muito sangue e chegou vivo ao hospital. Segundo os médicos, foi um milagre. Jep fez o impossível para salvar Jian, quase dando sua vida. Infelizmente, ele não conseguiu salvá-lo. Eles se afastaram demais e acabaram na mira de um predador tão mortal quanto o nome sugere. Era setembro de 1995 e David Weir estava pronto para mergulhar. Desde adolescente, ele amava mergulhar nas águas da Austrália. Ele possuía licença profissional de mergulho há mais de 10 anos e tinha muita experiência no mar. Era casado e tinha 2 filhos, de 13 e 3 anos. Já havia trabalhado como tripulante em um barco de pesca de lagosta e, mais recentemente, havia recebido uma oferta para trabalhar como mergulhador profissional. Seu alvo era o abalone, grandes moluscos marinhos que se fixam em rochas e recifes em áreas costeiras mais quentes. Durante a temporada de abalone, que na Austrália vai de novembro a abril, David frequentemente os pescava na costa oeste do país. O abalone é considerado uma iguaria em várias partes do mundo e pode alcançar preços de mais de $60 por quilo. David e seus amigos compartilhavam um barco. Eles o levaram até a praia e o lançaram ao mar. David, de 29 anos, e Dave Lashman, de 21, embarcaram. Dave ligou o motor e seguiram cerca de 1 quilômetro da costa, rumo a Honeymoon Island, localizada a 40 quilômetros a leste de Hopetoun. A ilha é um pequeno afloramento de granito frequentado por focas e leões marinhos que descansam ali antes de voltar ao mar para caçar. Baleias francas estavam na época de reprodução
tornando a área extremamente ativa e atraindo alguns dos maiores predadores do oceano. Tubarões brancos caçavam focas e leões marinhos e também eram atraídos pelo sangue e restos do parto das baleias. Era um momento perigoso para estar na água. David não estranhava tubarões, mas um mês antes, ele e seus amigos haviam sido perseguidos por um grande tubarão branco, o que acendeu um alerta em sua cabeça. Dias atrás, um mergulhador também foi perseguido por um tubarão branco perto de onde eles mesmos foram seguidos. Ele conhecia os riscos e sabia o que estava fazendo. No dia 11 de setembro de 1995, o tempo estava bem feio, cheio de nuvens, e parecia que ia chover a qualquer momento. O mar estava agitado, e ondas fortes e águas turvas tornavam as coisas piores. A visibilidade era ruim, mas mesmo assim David queria mergulhar para pegar a balones. Dave Lashman manteve o barco estável, enquanto seu parceiro, David, se preparava. Ele mergulharia utilizando uma mangueira para respirar ligada à superfície, sem cilindro de oxigênio nas costas. Vestiu seu traje de neoprene, colocou o cinto de pesos, prendeu uma rede à cintura e segurava uma faca. A água tinha entre 8 e 10 metros de profundidade. David mergulhou para o fundo em busca dos moluscos presos às rochas. Dave observava da superfície quando, segundos depois, viu um redemoinho na água. Em seguida, uma enorme cauda de tubarão emergiu, agitando violentamente só a cauda, parecia ter cerca de 2 metros. Desesperado, Dave gritou para o amigo. Logo depois, uma grande nadadeira dorsal cortou a superfície. A água começou a borbulhar intensamente. Em poucos segundos, a espuma branca ficou vermelha. O ataque aconteceu quase imediatamente após David mergulhar. Em pânico, Dave conduziu o barco até o local e puxou a mangueira de ar. Estava frouxa. Ele continuou puxando até trazer o equipamento, a mangueira de ar com marcas de dentes. David não estava lá. Dave gritou e procurou na água. Então viu algo subindo das profundezas. O corpo de David emergiu severamente mutilado, claramente sem vida. Dave tentou segurá-lo, mas não conseguiu. O corpo afundou novamente. Em choque, ele voltou rapidamente para a costa, chegando à praia de Starvation Bay, onde pediu ajuda a pescadores próximos. Eles o levaram até Hopetoun para reportar o ocorrido. Os acontecimentos daquele dia ainda assombram quem conhecia David. Amigos falam dele com carinho, de sua promissora carreira e da família que deixou. Após incidentes assim, surgem debates sobre controle de tubarões. Redes e linhas são usadas em algumas praias australianas. Especialistas sugerem que o tubarão pode ter confundido David com uma foca ou filhote de baleia. Embora haja controvérsias, tubarões são predadores oportunistas, especialmente em períodos de reprodução de baleias. O corpo de David não foi totalmente consumido e foi encontrado 3 dias depois. É provável que tenha sido um caso de identidade equivocada, mas tarde demais para ele. Havia sinais de alerta. Ele havia sido perseguido semanas antes, e outro mergulhador também. A água turva dificultava a visibilidade, aumentando o risco. Tudo indicava que era um mergulho perigoso.